Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live do ciclo de conversas sobre a doença de Pompe. Hoje é dia 29 de junho de 2022. A gente vai conversar com a advogada para saber sobre os nossos direitos da saúde, direitos da pessoa com deficiência, das doenças raras. E eu queria agradecer a todos que estão assistindo esse mês todo conosco, desde o começo. Essa já é a nossa quinta live do ciclo. Fizemos uma série em abril e agora a gente está fazendo outra, em comemoração ao Dia Nacional da Conscientização sobre a Doença de Pompe, que foi ontem, dia 28 de junho. Desde 2012, esse dia foi designado para ajudar na divulgação, conscientização, desmistificação, etc., a respeito da doença, né? Hoje a gente vai receber aqui conosco a advogada Mariana. Ela é especialista em direitos da saúde, direito médico, direito das pessoas com deficiência e direito das pessoas com doenças raras, que são o nosso caso, né? Dos pacientes com doença de Pompe. Eu queria agradecer a todos que já estão entrando. A gente está só esperando um pouquinho que a Mariana já vai entrar. Eu convido vocês a assistir às lives anteriores, que também foram teve muita informação interessante, teve muito conteúdo bom. Já tivemos uma live com o Dr. Trajano em abril também, que foi teve muita informação que para nós pacientes é muito interessante de acompanhar. Boa noite, Sandro. Muito obrigada por estar assistindo conosco. A gente está vendo que está entrando muitos colegas. A Mariana entrar para a gente conversar aqui com ela. Olá, Mariana. Acho que ela já está conectando, né? Olá, boa noite. Oh. Deixa eu ajustar o telefone aqui. Isso. E coloquei um negócio com brilho aqui, olha, que eu não sei mexer nesse Instagram. Os filtrozinhos para sair. Oi? Os filtrozinhos, né? Vou selecionando aqui para poder ficar com uma carinha maquiada, né? Eu já fiz uma pequena introdução sobre você. Você é advogada em Belo Horizonte, né? Mas, igual você já até comentou no seu Instagram, hoje em dia o advogado pode advogar de qualquer lugar, né? Isso. Então, pessoal, posso me apresentar? Claro. Acho que ficou melhor assim, que aquela coisa brilhando, ninguém vai conseguir prestar atenção em mim com um trem piscando em mim. Ei, pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou advogada, trabalho especificamente com direito à saúde, né? Que são ações contra planos de saúde e contra o SUS para requerimento de tratamento, cirurgia, medicamentos, internações, home care, quando é indicado pelo médico e negado pelo SUS ou até mesmo pelos planos de saúde, que tem acontecido muito. Como a Ariadne chegou a comentar, o advogado, não só eu, né, tem essa liberdade de atuar em todo o território brasileiro. Né? Hoje em dia a gente tem um token, igual aqueles tokens que tinha antigamente para banco, que é a nossa assinatura. Então, não tem mais aquela necessidade de você ter que ter aquela petição impressa no papel, você precisar se deslocar até o fórum para poder protocolar. Então, hoje em dia, com o token, a gente consegue fazer tudo pelo sistema. Então, a gente faz tudo pelo sistema judiciário. Aqui no computador, a gente faz a petição. E ao invés de imprimir para assinar, para levar lá, o próprio token dá assinatura e a gente protocola ela pelo sistema. Então, isso deu uma certa comodidade,
né? E uma certa facilidade também. Inclusive para atendimento de clientes, todos, eu acredito que todos os meus colegas que eu conheço fazem um atendimento online, sabe? Aquela reunião remota mesmo, igual a gente faz aqui, conversando. Que a gente tenha a facilidade de conversar com o cliente. E com essa questão da pandemia, né, Ariadne, até foi bom, né? Porque muitas pessoas, muitos clientes meus às vezes ficam com medo de sair, de se deslocar, pegar um Uber ou um carro ou um elevador, né, no prédio, que no prédio mesmo que eu trabalho, lá tem um elevador. Então, assim, mesmo depois que a pandemia acabou, os meus clientes, eles preferiram continuar trabalhando dessa forma, sabe? Pelo atendimento remoto. Então, foi muito bom para a gente e também foi bom para o cliente. Então, por conta disso, a gente tem essa liberdade de trabalhar e atuar pelo computador de forma que não precise mais daqueles documentos físicos. Além de ser bom para o paciente, que você, no caso, atende mais pacientes de saúde, né? E é uma questão delicada por causa da pandemia, também é bom para o meio ambiente, né? Que essa questão de papéis e tal acaba economizando bastante também. Com certeza, É, eu tinha um arquivo no escritório que eu usava, né? Porque ainda tinha uns processos físicos na vara da infância, em algumas cidades aqui perto, em que eu nem uso mais, por exemplo. Né? A gente não tem mais aqueles arquivos enormes com aquele monte de papel, e até os processos antigos, mas que ainda estão em andamento, as secretarias digitalizaram. Então, eles eram físicos, passaram a ser online, então assim não vai ter mais aquela gastação de folha, aquela gastação de papel, porque o processo ele continuou todo físico, todo online. vamos lá. Entendi, muito bacana. E como que o procedimento, assim, de quando o paciente chega para você? Por exemplo, a judiação que acontece mais para nós, pacientes de POMP, é em relação à medicação. Aí você até postou há pouco tempo atrás sobre é, a tutela antecipada, que eu também achei muito interessante por causa da nossa situação em relação ao medicamento órfão e tal. Você poderia falar mais para nós sobre isso? Falo sim. Então, como que funciona? Para solicitar um medicamento, principalmente pelo SUS, né, que é onde a gente busca mais, eu vou explicar pelo SUS para vocês entenderem. Então, a pessoa, ela tem o direito ao medicamento, aliás, não é simplesmente por ter, né? Existe um rol, da mesma forma que existe o rol da ANS, né, que é tão discutido, que estava tendo julgamento esses dias, existe também o rol do SUS. Né? Então, o SUS ele tem um rol em que ele fornece o tratamento e os medicamentos conforme aquele rol dele, tá? Que a gente, na verdade, não chama rol. A forma técnica de chamar chama protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, é um protocolo criado exatamente para poder fornecer aqueles tipos de atendimentos, medicamentos para cada condição de saúde. Então, por exemplo, se você tem lá um câncer, então já tem já o protocolo clínico no SUS que já determina a forma de diagnóstico, as formas de tratamento, né? Não existe só um tipo de câncer, existem vários. Então, ele vai te direcionando de acordo com aquilo que é fornecido pelo SUS, tá? Ah, mas eu preciso do medicamento X. É o seu médico que vai fazer essa solicitação. Se o SUS negar esse medicamento, certamente é porque é um medicamento que não faz parte do rol do SUS. Entendeu? Não faz parte desse protocolo clínico. Qual que é o problema e o benefício do protocolo? O benefício desse protocolo é que ele existe ali. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico e você precisa de um tratamento, o protocolo já está ali, você pode simplesmente pegar o laudo do médico e ir na Secretaria de Saúde solicitar. Agora, o ruim dos protocolos é que eles não são atualizados sempre, né? E nós sabemos que o corpo humano ele está em constante evolução, né? Hoje em dia um remédio que serve, amanhã pode não servir mais. Hoje em dia um tratamento que você fez, amanhã pode não surtir mais efeito, né? Então, pegando mais uma vez, por exemplo, um exemplo do câncer, que é uma condição de saúde que já é mais conhecida. Eu tenho clientes que fizeram radioterapia, quimioterapia, transplante de medula e nada resolveu. Né? Então acabou que o médico ele teve que partir para um tipo de tratamento diferente daqueles que constam no rol. Ah, por quê? Porque a saúde dele não respondia mais aquilo. Né? O meu corpo é diferente do seu.
Talvez a gente tenha a mesma condição de saúde. Para mim pode resolver, mas para você pode não resolver. Então a questão do protocolo que acontece é muito isso, porque o protocolo clínico ele não acompanha a evolução, né, o desenvolvimento do corpo humano. E a indústria farmacêutica, enquanto nós estamos aqui conversando, eles estão ali estudando para poder criar cura, para poder criar uma qualidade de vida melhor para o paciente, né, em determinadas doenças. Então, infelizmente, nem o rol da ANS, dos planos de saúde, nem o rol do SUS, eles acompanham essas evoluções. Então, tem protocolos clínicos, por exemplo, que eles são de 2017, de 2018. Né? E às vezes acabou de surgir um medicamento, por exemplo, inovador para a sua doença, mas ainda não está no protocolo, porque o protocolo está desatualizado. Entendeu? Então, para a gente ter acesso ao tratamento, ele precisa constar no rol do SUS. Ponto. Ah, se não consta é porque eu não tenho direito? Não, não é porque você não tem direito. É porque o protocolo ou ele está desatualizado, ou então a indústria farmacêutica já até solicitou a inclusão daquele medicamento novo. Mas ele pode ter sido negado. Né? O Ministério da Saúde ele não é obrigado a incluir no protocolo do SUS todos os medicamentos que surgem. Eles são avaliados pela Conitec, que é um órgão técnico que vai avaliar a medicação, o custo-benefício, se ele é aprovado pela Anvisa, tudo certinho. Se a Conitec aprovar, aí sim o medicamento vai fazer parte do SUS. Se ele negar, aí a gente vai ter que judicializar para poder ter acesso a essa medicação, entendeu? Entendi. Perguntando um pouquinho mais especificamente sobre a nossa doença, que é a de Pompe. A doença de Pompe ainda não existe o registro no SUS. Então, o recebimento da medicação é só com judicialização. Judicialização. Exatamente, que entra naquela questão de doenças raras. Né? Muitas doenças Então, raras já estão sendo criadas. É porque não tem esse protocolo no SUS, certo? Exatamente. Muitas doenças raras já têm sido criados protocolos clínicos. Só que é aquela questão que fica desatualizado. Né? São tantas doenças que vão surgindo, tantos estudos que vão surgindo, que às vezes algumas doenças raras ainda não têm esse protocolo. Então, o que vai acontecer? Não acompanha, né? Não acompanha, exatamente. Então, o que vai acontecer? Você vai no médico, o médico vai te dar o relatório, te dando o seu diagnóstico, vai te dar uma receita te indicando o medicamento, e quando você comparecer na Secretaria de Saúde, eles vão te negar. Tá? Então, existe a negativa pelos dois motivos. A sua doença ela tem o protocolo clínico, mas o medicamento não consta naquele protocolo, ou porque ele ainda não foi atualizado, ou porque ele já foi negado. E a segunda condição é essa, que não existe sequer protocolo para a sua doença. Então, quando você chegar lá, vai ser negado qualquer medicamento que você pedir. Então, o passo a passo primeiro é esse: você ir ao médico, ter o diagnóstico com um laudo bem completo, explicando sobre o diagnóstico. É importante, né? Porque, como você mesma disse, é uma doença rara. Então, não são todas as pessoas que conhecem, não são todas as pessoas que acompanham. E o judiciário também não acompanha e não conhece. Então, é importante que o médico ele traga especificamente o que é a sua condição de saúde, quais os sintomas, os riscos. Ele vai contar, né, um pouco sobre a doença e vai contar como você se encontra, né? Porque existe a doença de Pompe em você, existe outro paciente, cada um reage de uma forma. Então, ele vai contar um pouco sobre você. Quando você solicitar na Secretaria de Saúde, se eles te concederem, ótimo. Se eles não concederem, eles vão te dar um papel informando que aquela medicação não consta no protocolo. Ou que não existe protocolo para aquela condição de saúde. Com esse papel, então, Ariadne, que a gente judicializa, tá? E a gente pega esse papel que a gente chama de negativa e o laudo do médico. E aí a gente procura um advogado e entra na justiça para poder solicitar aquela medicação indicada. Aí entra também o que você estava falando antes, né? Da tutela, né? Porque como é uma medicação e não tem tempo de esperar negativo, ou então... Enfim, Isso. Aí o que acontece? Quando a gente entra com um processo de saúde que envolve saúde, né, um processo judicial que envolve saúde, na verdade, praticamente 100% dos meus casos aqui no escritório, eles envolvem esse pedido de tutela antecipada. O que é? Que a gente chama também de liminar.
É um pedido em que antecipa o pedido principal do processo para que seja julgado antes do julgamento final. Que o processo judicial, ele pode durar aí 2, 3, 4, 5, 6 anos. E o paciente que tem uma doença grave, ele não pode esperar. Né? Aqui no escritório mesmo, que eu só trabalho com solicitações de tratamento na justiça, contra o SUS e plano de saúde, todos os meus casos aqui têm um pedido de tutela antecipada. Só que esse pedido de tutela antecipada, ele deve ser fundamentado. Eu não posso simplesmente pedir a ele. Ele tem que ser fundamentado. E quem que é o profissional competente para fundamentar? O médico. Então, o médico ele vai trazer essas informações que eu te contei e vai trazer também informação sobre a urgência. Né? Por que não pode esperar? Tem risco de sequela? Tem risco de óbito? Que mais? Né? Então, o médico ele vai citar ali no laudo dele por que o paciente não pode esperar. E com isso, com essa argumentação, o advogado consegue pedir na justiça a tutela antecipada. Que aí o juiz ele vai receber o processo e antes mesmo de intimar o réu, ele já vai avaliar o seu pedido de acordo com a documentação juntada. Ah, Mariana, mas aí o processo continua correndo? Sim, o processo continua correndo normalmente. E essa decisão que concedeu o meu medicamento pode ser revogada? Pode sim. Tá? Então, essa decisão, essa tutela antecipada, essa liminar, ela não é algo certo, vamos dizer assim, algo que não possa ser. Definitivo. Não é isso, não é algo definitivo. Tá? Então, no decorrer do processo, pode ter perícia, pode ter audiência, que é muito difícil ter audiência em processo de saúde. Geralmente tem a perícia com o perito. Igual aquelas perícias do INSS, nos processos de saúde costuma ter muita perícia. E aí vem o médico indicado pelo juiz, que vai avaliar o paciente e vai dizer se aquele medicamento serve para o paciente ou não. Então, aí acontece a perícia e aí o perito, se ele for a favor, aí a pessoa continua tomando o medicamento. Se o perito for contra, o perito ele só tem poder, ele não tem poder de decisão. Ele apenas opina. E aí o juiz ele pode ser a favor, né, do perito e acabar revogando essa decisão. Então, é importante a gente entender que um processo desse ele pode demorar anos para poder finalizar e que no decorrer desse processo a gente tem que instruir. Por isso se chama processo de instrução. Que durante toda essa instrução, durante todo esse período, eu continuo ali trabalhando. Então, eu tenho clientes aqui, Ariadne, pra você ter ideia, que já estão tomando a medicação deles, já estão na casa deles, já nem lembram mais que eu existo, mas eu estou aqui trabalhando no processo deles todos os dias. Juntando documentação que precisa, dando andamento. E aí, quando chega no final, o juiz dá a sentença. E aí, a sentença, sim, ela ainda não é definitiva, porque cabe recurso, mas ela já é uma decisão final. Ok, falando um pouco, você comentou sobre a Conitec. Eu te falei que o medicamento nosso, nem a doença ainda não é registrado. Na verdade, o medicamento ele é registrado para a forma infantil da doença, que é só quando já tem sintomas desde o nascimento, né? Eu queria saber que agora está tendo uma campanha para tentar registrar o medicamento Miozyme no SUS. E igual você falou, tendo esse registro agora, os medicamentos que vierem depois podem ser negados na justiça porque tem o registro do Miozyme. É assim, Olha, tá? não, porque na justiça, na verdade, se você tiver o pedido do médico, você pode fazer o requerimento de qualquer tratamento. É claro que tem um dificultador. Qual que é? Vamos supor. Vamos tratar aqui de uma doença, por exemplo, que já existe o protocolo. E na doença, o protocolo dessa doença tem lá 10 medicamentos. Né? Então, o paciente, ele tem que ir, geralmente, ele vai tomando medicamento de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, ele vai tomando os medicamentos. Vai chegar uma hora que ele vai esgotar. E aí é quando o médico indica o medicamento que não está naquele protocolo. Quando eu judicializo, a primeira pergunta do juiz é: por que a Mariana está judicializando para requerer um medicamento X se existe mais 10 medicamentos no protocolo que é de graça para ela que a secretaria fornece? Então, um argumento que eu peço para o médico sempre constar, quando a doença já tem um protocolo que consta medicamentos de graça, né, que são fornecidos pela Secretaria de Saúde, é exatamente justificar.
Por que que o medicamento A não deu certo? Por que que o B não deu certo? Por que que o C não deu certo? Então, o médico vai trazendo falha terapêutica, alergia, enfim, ele vai trazendo as argumentações para poder justificar o porquê que ele está indicando um outro medicamento. Então, se encaixa direitinho nessa pergunta que você me fez. Né? Mesmo que Uhum. exista outros medicamentos que são indicados para a doença especificamente, se existir um outro que pode ser melhor para aquele caso daquele paciente e o médico justificar no laudo, ele também pode ser tentado na justiça. E outra questão, se o medicamento, igual eu te falei, na forma infantil, ele já é registrado para as crianças e tal, mesmo assim não há o fornecimento pela Secretaria de Saúde e tal. E aí, nesse caso, o que que os pacientes podem fazer? Ele vai solicitar, né, pegar o laudo do médico, solicitar na secretaria. A secretaria provavelmente vai negar, né, por conta da falta do protocolo clínico, e a gente vai judicializar. Por ser um Quando medicamento. já tem esse protocolo clínico, mas, por exemplo, fica tendo, dá um mês a medicação, no próximo mês deixa 3 meses sem, aí dá mais um mês, deixa 3 meses sem, porque isso é algo muito prejudicial na saúde do paciente de pompe, e é algo que acontece muito, sabe? Não, então você Tô, está me tá- dizendo que fornecem a medicação, mas a medicação fica em falta. sim, eles fornecem um período bem menor do que o período em que ele fica em falta, entende? Então, o que que acontece? Quando o medicamento, aí já não é uma questão de judicializar. O que que Uhum. acontece? Existem duas hipóteses. Quando o medicamento não consta no protocolo, não existe um protocolo e aquele medicamento é negado pela secretaria. Você não vai receber essa medicação nunca, só se você judicializar. Ou se essa medicação começar a constar no protocolo. Aí eles vão te dar um documento falando sobre isso. Agora, no caso em que o paciente ele consegue pegar a medicação uma vez ou outra, mas que falta na secretaria, então, na verdade, eles não estão negando o fornecimento. Provavelmente eles devem falar que a medicação está em falta, que eles estão comprando, não é isso que acontece? Quando É, acontece isso, a gente não consegue judicializar porque eles não estão te dando um documento negando a medicação. Então, geralmente, o que, é que eu indico para os meus clientes? Eu tenho muito contato com associações, sabe, Ariadne? Converso muito com o pessoal de associações, com o presidente de associações. Então, eu tenho esse contato, esse relacionamento muito bom com as associações, que, no meu ponto de vista, fazem um trabalho excepcional, que é esse trabalho de informação. Né? Vocês informam as pessoas, vocês levam informação, vocês indicam profissionais, vocês dão um suporte. Então, para mim, assim, é muito bacana. Então, eu sempre me disponibilizo, me voluntario para poder participar de associações, porque eu acho que é um trabalho muito bacana de vocês. Então, o que que eu indico? Quando, por exemplo, um cliente me procura, Mariano, eu recebo meu medicamento pela Secretaria de Saúde, mas tem 3 meses que eles não me dão. Aqui que eu indico, procura associação. Procura associação, faça um documento, não precisa ser documento judicial, não, faz por escrito à mão mesmo. Os pacientes de doença de Pompe estão buscando a medicação X, e aí faz esse documento, pede os pacientes para poder assinar, constar o CPF deles e apresenta no Ministério Público. Aqui em Belo Horizonte, nós temos o Ministério Público da Saúde. Não sei se no seu estado, se na sua cidade já tem esse Ministério Público. Se não tiver, você junta no Ministério Público comum mesmo. Eu indico, inclusive, o Ministério Público Federal, porque já que é uma doença rara, com pouco conhecimento, então geralmente a União Federal que toma mais conta dessas condições de saúde. Mas o estadual também caberia, tá? Então, apresenta essa reclamação. Por quê? Porque não é uma questão que daria para a gente judicializar, entendeu? Porque a gente não tem uma negativa. É uma questão em que os pacientes eles têm direito a tomar, mas o SUS não está fornecendo. E geralmente a alegação deles é porque está em compra, porque está fazendo licitação, porque o fornecedor está em falta e aí tem que buscar outro fornecedor. Geralmente as desculpas deles são essas. E eu super concordo com você, isso é péssimo, isso prejudica a saúde do paciente, o paciente toma medicação, daí a pouco fica meses sem tomar. Então, a minha indicação é essa, não é você procurar um advogado para judicializar, porque não vai caber judicialização nesse caso. Você uhum. vai procurar a associação ou um grupo de pessoas para poder fazer essa carta aberta ou esse documento e fazer uma representação contra a União no Ministério Público, entendeu?
E nessa situação, assim, você também acha que fazer, além de ir no Ministério Público, fazer um boletim de ocorrência também vem ao caso fazer? Pode fazer também. Tem clientes, tem associações que fazem também, fazem o boletim de ocorrência, juntam com essa carta e faz tipo uma denúncia no Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele tem que ser o guardião da lei. Ele é o guardião da lei. Então, ele vai verificar, olha, é aquilo que eu te falei, se é um medicamento que não consta no protocolo clínico, então não tem que ele fazer, né? Aquela lei ali, o protocolo clínico, ele é uma portaria. Se não está a medicação naquela portaria, então é porque você não tem direito e ele não pode fazer nada. E realmente você tem que procurar um advogado para judicializar. Mas se é um medicamento que está na portaria, que está no protocolo, inclusive você pode até imprimir esse documento que fala que a medicação tem que ser fornecida. Então vocês vão apenas fazer uma denúncia, uma representação. Né? E não precisa de você arrumar um advogado, de você judicializar. Você vai fazer essa reclamação mesmo. Tem casos que surtem efeitos, tem casos que não surtem. Não é uma questão que eu posso te dizer que essa vai ser a solução. Sabe, Ariadne? Porque fornecimento de medicamento, a falta deles acontece todos os dias. Paciente de todas as doenças tem essa falta de medicação. Então, assim, é um absurdo, também não acho correto, mas é um fato, né? Acontece. Então, assim, o que eu instruo os meus clientes que não precisaram judicializar, às vezes eram meus clientes, depois não precisou mais, porque o medicamento começou a constar no SUS, realmente fazer essa representação. Entendi, entendi. Eu já fiz tudo isso que você falou e no meu caso surtiu efeito, não sei se levando em consideração a cidade ou o estado, mas em outros estados também pacientes que fizeram a mesma coisa não conseguiram mesmo assim, com toda essa Tentaram pressão. individual? Ah, Foi entrou individual? individual, foi individual na Tenta época. pela associação, então, sabe? Porque a associação tem mais força, né? Ela tem Entendi. nome, representa mais pacientes. Então, assim, às vezes vocês jogam no Instagram pessoas que também estão em falta dessa medicação e faz tipo um documento mesmo que todo mundo participa, que todo mundo assina, que às vezes tem mais força, às vezes consegue um resultado. Mas é igual eu te falei, é uma tentativa, não quer dizer que vai ser uma solução. Essa é uma questão É uma administrativa. pressão a mais, né? É uma pressão a mais. Tem gente que eu falo que, dependendo do tipo de condição de saúde do medicamento, procurar a imprensa, sabe? São formas que tem de pressionar. Mas não quer dizer que vai ser resolutivo. É uma questão, é importante que as pessoas entenderem, então, mas essa questão, essa pergunta que você me fez, é uma questão completamente diferente da judicialização. Essa é uma questão administrativa. Vocês vão tentar, no formato administrativo, resolver a questão, tá? A questão judicial já é quando você tem um medicamento negado, mesmo que você fica sem opção para poder resolver, para poder ter acesso ao tratamento. Entendi, mas foi uma informação super ótima que a senhora passou para nós. Eu não sabia que, na verdade, eu até sabia, mas não chegamos a fazer como associação essa Pode denúncia, dar né? certo. Inclusive, não sou eu que estou falando isso, foi o pessoal das associações que me contaram. Eles que me falaram que os presidentes se uniram os pacientes, fizeram esse documento. Às vezes você até consegue, a gente até consegue algum modelo do que eles usaram, e fizeram essa representação. Eu cheguei até aí uma época em que estava em muita falta de medicação, e eram muitas associações de muitas doenças. E eles chegaram até me chamar aqui em BH, quando as coisas funcionavam presencialmente, né? E nós chegamos a nos unir e eu fui com eles fazer essa representação no Ministério Público da Saúde que nós temos aqui em Belo Horizonte. Não sei nem te falar se surgiu efeito ou se não surgiu, porque eram muitas associações e muitas doenças. Então, consequentemente, eram muitos medicamentos que estavam em falta. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, que quando a associação faz a representação, tem uma força maior. Entendi. E sobre o bloqueio, voltando ao assunto que a gente estava falando anteriormente, agora sobre o bloqueio judicial, a senhora pode explicar sobre isso? Então, como que funciona o bloqueio judicial? O bloqueio judicial já é uma etapa no processo lá na frente, né? Então, você faz todo esse passo a passo, consegue a negativa, consegue o laudo do médico, judicializa, consegue eliminar, né? Que é aquele pedido de tutela antecipada para conseguir o fornecimento da medicação antecipadamente, porque o paciente não pode esperar.
Beleza, geralmente o juiz dá um prazo de 15 dias para o réu fornecer o tratamento. Seja o SUS, seja o plano de saúde, geralmente o prazo é esse. Só se for um caso muito urgente de uma internação, alguma coisa assim, que o juiz dá um prazo aí de 24 horas, 48 horas. Mas geralmente para fornecimento de medicação, o prazo é esse. O juiz ele até dá esse prazo para o réu se restabelecer, se organizar para poder cumprir e eliminar. O que acontece muito no SUS? É muito comum e muito recorrente. Dá o prazo de 15 dias e ninguém recebeu nada. É muito comum isso acontecer. Né? E aí eles juntam petição no processo, pedem dilação do prazo, falam que não conseguem comprar medicação. Porque o que acontece? O SUS não é igual um plano de saúde ou uma pessoa física que enfia a mão no bolso, vai lá, compra o medicamento e já começa o fornecimento. Né? O SUS, inclusive, eu sei disso porque nós já estivemos em reuniões com a Secretaria de Saúde do Estado, e eles explicaram que o processo de compra do medicamento ele não consegue ser tão rápido. Né? Eles têm que fazer essa questão da licitação, então eles pegam um tanto de empresa que fornece, tanto de indústria que fornece a medicação, vão fazer aquela licitação, quanto que é o preço, quanto que é o valor, porque eles comprarem individualmente para cada paciente sai muito mais caro. Né? É muito menos caro para eles se eles comprarem um lote da medicação. Então, por eles fazerem essa questão da licitação, demora um pouco mais o fornecimento. Só que o meu cliente não pode esperar. Eu entendo a Secretaria de Saúde, mas o meu cliente não pode esperar. Né? Muitas vezes é um caso de câncer grave, né? O paciente não pode ficar ali 2, 3, 4, 5, 6 meses esperando o fornecimento da medicação, porque licitação demora. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tem toda uma questão burocrática. Então, o que acontece? A gente pega o orçamento do medicamento, um orçamento mais atualizado, e pede um bloqueio judicial das contas bancárias do SUS. Então, se você entrou contra o Estado, você vai bloquear o do Estado, União, União, município, município. Então, você pega o CNPJ do réu, mais o valor do orçamento e pede bloqueio. Tem casos em que eu peço bloqueio para 6 meses, tem casos que eu peço bloqueio para 1 ano. Isso é muito relativo, depende de quando que o paciente toma medicação. Tem medicação que é de 3 em 3 meses, tem medicação que é todo mês. Então, isso é muito relativo. E aí eu peço esse bloqueio judicial. Então, o juiz autorizando, o juiz vai lá no Banco Central, intima o Banco Central a fazer um bloqueio judicial do valor X, que o juiz é quem decide. Eu posso pedir bloqueio para 1 ano, mas quem decide o tanto de dinheiro que vai bloquear na conta da União é o juiz. E aí, o Banco Central vai lá na conta da União, pega o montante que o juiz autorizou e libera para o juiz. E o juiz transfere ou libera um alvará para o autor. A gente pega esse valor e a gente compra a medicação. Entendeu? Aí, geralmente, eu compro nas indicações das associações. Eu pego muita indicação com associação, sabe, Ariadne? Para não ter esse problema de comprar medicação em farmácia que é falsa, do dinheiro extraviar. Então, eu sempre entro em contato com a associação. Ó, tô com um paciente aqui que precisa tomar medicação e a gente precisa comprar. Aí, eles indicam já uma indústria farmacêutica de confiança que vende a medicação. A gente vai lá, compra a quantidade que o juiz autorizou. Né? Então, o juiz liberou lá 100 mil reais para a compra de 6 caixas. A gente compra 6 caixas, sobrou 10 reais, a gente tem que devolver para a União e prestar contas. Então, o bloqueio judicial, ele nada mais é do que isso. Você pegar o dinheiro e comprar a medicação. Ah, o SUS começou a fornecer amanhã? Ótimo. Aí você já começa a tomar a medicação do SUS. Ah, não, Maria, não, acabou meu medicamento e o SUS ainda não forneceu. O que eu faço? Novo pedido de bloqueio judicial. Então, a gente vai fazendo esses pedidos de bloqueio judicial até que o réu comece a fornecer medicamento da forma correta. Até que saia uma decisão, até que forneça, entendi. Na decisão nós já temos, é até mesmo que eles cumpram. É porque geralmente o SUS não cumpre no prazo, mas a decisão nós já temos a nosso favor. E a senhora acha que o pedido para quem tem convênio, mesmo que o convênio não forneça, se fosse para entrar com a judicialização, seria melhor contra o SUS ou contra o convênio? Aí é muito relativo, depende muito do caso. Se é um medicamento que não é aprovado pela Anvisa, um medicamento pouco conhecido, um medicamento muito custoso, geralmente a gente vai contra o SUS. Mas existe também, sim, a possibilidade de judicializar contra o plano de saúde.
E aí o formato é o mesmo. Você pega o laudo do médico, solicita no plano de saúde e a partir do momento que o plano de saúde te der uma negativa, né, o plano de saúde ele é obrigado a te dar um documento negando ou consentimento. A partir do momento que eles te dão um documento negando aquele tratamento, você pode já procurar um advogado para poder judicializar. Então, assim, não tem como eu te responder, qual medicamento é melhor entrar contra qual? Eu prefiro avaliar cada caso individualmente para poder saber qual que é a melhor opção. E no caso do medicamento de POP, que é um medicamento órfão, atualmente só existe um medicamento no mundo inteiro sendo comercializado. Você diria que é melhor entrar contra a União ou pelo Estado ou município? Eu prefiro, nesses casos de medicamento de muito alto custo, contra a União. Em alguns casos, a gente entra contra o Estado também. O município não costuma ser uma opção minha, Ariadne, apesar de nós termos direito, por causa do artigo 23 da Constituição Federal, que ele fala que os três têm competência para poder responder pela saúde do cidadão. Então, assim, independente dos três que você entrar, nunca vai ser negado porque você não tem direito. Né? Você tem direito a entrar contra os três. A minha forma de judicialização, eu não tenho o hábito de entrar contra os três de uma vez. Eu acho que é um tiro no pé, porque se você perde um processo desse, você fica sem opção. Mas acontece de muitas vezes eu entrar contra a União só, e o juiz vir e falar assim, não, vai colocar todos por causa do artigo 23. E aí o juiz inclui todos no polo passivo e obedece, manda, como é que eles falam? Que eles mandam e a gente só obedece. Mas, assim, geralmente eu judicializo mais em medicamentos órfãos, assim, medicamentos que às vezes não são aprovados pela Anvisa. Eu tenho o hábito mais de judicializar contra a União Federal. Entendi. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está aberta para responder. Um fato que aconteceu com uma paciente nossa que eu queria até perguntar para a senhora. A paciente está internada no hospital, porque o convênio não libera o home care e agora o hospital não quer fazer a medicação no paciente porque tem um problema de acesso e o hospital não quer fazer o procedimento para pegar o acesso na veia do paciente. E isso é uma coisa que o hospital não dá um papel falando da negativa, né? Numa situação assim, porque é cidade pequena, estado pequeno. Aí numa situação assim, onde você não tem uma negativa formulada, mas você está sendo prejudicado tanto pelo hospital quanto pelo convênio. O que você recomendaria? Então, esses casos, eles realmente são mais complexos mesmo, porque seria um caso que você teria que, às vezes, apresentar uma reclamação, às vezes, nos recursos humanos do hospital, ou então até mesmo apresentar uma reclamação no plano de saúde. Acontece muito de, às vezes, aliás, no plano de saúde não dá aquela negativa mesmo, de forma clara, né? De forma objetiva. E eu sempre oriento meus clientes a sempre apresentar uma reclamação no plano de saúde. Olha, de preferência por e-mail. Entrei em contato com o plano de saúde no dia tal, abri uma reclamação por causa disso e disso, até hoje não foi solucionado, não obtive um retorno, continuo sendo prejudicado por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás, sabe? Tem que apresentar reclamação, tem que abrir a boca, tem que falar. Se for solucionado, ótimo. Se não for, nós vamos ter aquelas reclamações ali como prova, entendeu? Nem todas as ações que eu tenho aqui no meu escritório tem um documento escrito, nega o seu atendimento. Não, nem todas têm, né? Pois Tem é, planos porque de é saúde que uma são coisa que resistentes. acontece muito com paciente de POMP. De a pessoa não querer fornecer o tratamento, mas você não tem nada negando que a pessoa não quis tratar, sabe? Pois é, então pode ser uma opção, né? Você apresentar uma reclamação. Apresenta de preferência uma reclamação por escrito, que aí a gente pode usar como prova, entendeu? Compareci no hospital para tratamento tal. É importante também, Ariadne, ter o laudo do médico. O laudo do médico ele é importante. Por quê? Já aconteceu, por exemplo, de cliente me procurar e ele querer um tratamento X.
E aí, mas você já conversou com o seu médico? Ah, o meu médico não quer me dar essa opção de tratamento, ele quer me dar outra. Eu entendo. Só que para passar segurança para o juiz, para a gente conseguir entrar na justiça, tem que ter o pedido do médico, É né? Porque preciso. nós não Acho somos que a médicos, às base vezes de tudo é o laudo médico. é o laudo do médico. Então, assim, o meu médico não quer me dar, procura outro médico, né? Eu tenho muitas reclamações aqui no meu escritório de médicos que às vezes não dão laudo, de médicos às vezes que ficam com medo. Então, procura outro médico que te passe segurança, um outro médico que te passe um apoio melhor. Até porque, para a gente judicializar, a gente precisa do apoio do médico. Eu não consigo entrar na justiça. Vamos supor, por exemplo, eu entro na justiça e o médico te dá um laudo. Quando é amanhã, o juiz me intima para poder completar o laudo. Acontece muito isso. Aí o médico, se você não tiver um bom relacionamento com ele, ele vai falar: não vou te dar outro laudo, não. E uma ação dessa cai por terra, entendeu? Porque o médico ele é a base desse processo. Então é sempre bom você ter um bom relacionamento com o médico, para o médico te dar a documentação que você precisa, quando você precisa, né? Principalmente no caso de doença rara, que existem poucos profissionais. Né? Você não vai encontrar um outro profissional amanhã, é difícil. Então, assim, o melhor é você já ser acompanhado pelo médico. O hospital negou, o médico do hospital não está te dando assistência direito, pega o laudo do médico principal, né, que te instruiu a fazer esse tipo de tratamento e apresenta uma reclamação, ou na ouvidoria do hospital, como indicaram aqui, ou então no recursos humanos, entendeu? E apresenta essa reclamação de forma escrita, porque se lá na frente não der certo, você pode entrar com uma ação, inclusive, contra o hospital, contra o médico, entendeu? Já não é uma área que eu atuo. É importante a gente entender que existe uma diferença entre direito médico e direito à saúde. O direito à saúde é quando a gente entra na justiça para conseguir um tratamento. O direito médico já são ações que você entra para um erro médico ou uma negligência médica, né? Ou nesse caso que você me contou que o hospital está sendo negligente, o médico do hospital está sendo negligente. Então, são ações que você tem a opção de entrar contra o médico, contra o hospital, para requerer um danos morais ou alguma coisa nesse sentido pela situação que você passou, entendeu? Uhum, entendi. Muito bom. Foi um esclarecimento muito bom para nós. Já o pessoal estava falando aqui sobre o doutor André, que foi o médico que a gente teve a live ontem, que é exatamente isso que você falou. Ele sempre está aberto para os laudos deles são sempre bem completos e tal. E bom, se alguém tiver mais alguma pergunta aí para O fazer. laudo médico completo, Ariadne, ele é muito importante, né? E aí, além daquelas informações que eu te contei, é importante que conste a questão do risco, né, que o paciente corre de não tomar medicação, a questão da urgência, se é uma doença que já tem um protocolo, que os medicamentos já são fornecidos, constar por que aqueles medicamentos não têm efeito mais, explicar a questão do medicamento novo, por que aquele medicamento novo ele é melhor do que aqueles medicamentos que o SUS já fornece, qual que é a diferença? Afinal de contas, a indústria farmacêutica não está ali fazendo medicamentos à toa, né? Tem as justificativas de melhora. Ele pode me oferecer a cura, ele pode me oferecer uma qualidade de vida. Então, é importante que os laudos eles sejam completos em todos os sentidos. Entendi. O Francisco tá perguntando se, como ele está sem medicamento há 2 meses, ele pode acionar o Ministério Público igual você explicou. Pode sim, mas eu indico a procurar. Porque que acontece? Nunca falta medicamento para um paciente só. Quando falta medicamento, já vê um tanto de pacientes sem medicamento, né? Sim, Por a conta gente dessa até questão. fez um post na semana passada porque muitos medicamentos, muitos pacientes nossos estão sem o medicamento. Pois é, então é importante. Pode sim fazer representação individual, igual você me disse que fez, que deu certo, mas eu acho que é muito, muito melhor se vocês se juntarem e fizerem uma reclamação em conjunto, né? Porque aí todo mundo apresenta uma reclamação, que aí vai atingir um número maior de pacientes, vai dar uma pressão muito maior na União. Então, é uma opção sim. Se faltar medicamento que não foi judicializado, a opção é essa. Se faltar medicamento que foi judicializado, a opção é você procurar seu advogado para poder pedir o bloqueio judicial.
São duas questões diferentes. Então, é importante vocês entenderem isso. Não vai fazer a representação no Ministério Público de uma medicação que está em falta por causa de um processo judicial. Isso aí já é com seu advogado. São Uma é casos e casos. administração. Isso, uma reclamação administrativa, uma outra é reclamação judicial. Uhum. Eu acho que teve uma pergunta aqui. Boa noite, doutora. A senhora me tira uma dúvida. Quanto só o orçamento é viável solicitar? Com desconto ou não? Será que é para entrar na justiça que ela está perguntando? O orçamento do Isso, para abrir medicamento? processo. Olha, eu acho melhor pegar um orçamento sem desconto. Por quê? Eu entro com o processo hoje. Vamos supor, por exemplo, que o juiz ele negou esse medicamento, eu tive que entrar com recurso, enfim, só consegui a decisão favorável daqui a um mês. Esses medicamentos, eles sofrem atualização de valores, né? Ainda mais se for um medicamento importado, mudou o valor do dólar, mudou o valor da medicação, tá? Então, é melhor você pegar um orçamento do medicamento sem desconto, só para a gente judicializar. Na hora que judicializou, é óbvio, né, que a gente busca, quando vai comprar, uma medicação com desconto, né? Porque o SUS é para todos. A gente não está aqui simplesmente para comprar medicação mais cara e problema do SUS. Não, né? A gente pode entrar com o processo judicial com um valor mais alto, tendo um orçamento ali como base sem desconto, e na hora que a gente vai comprar, já aconteceu de clientes meus, o juiz deferiu o bloqueio para 6 meses, aí a farmácia, então a gente consegue um desconto, porque vocês estão comprando 6 caixas de uma vez. Isso é ótimo, né? E aí o valor que sobrou, mesmo que sobre o valor, não tem problema. A gente pega esse dinheiro e devolve na conta bancária da União e presta contas. Olha, juiz, nós conseguimos um desconto, então ao invés do medicamento sair a 100 mil, ele saiu a 80 mil e eu tô te devolvendo 20. Não tem problema nenhum. No processo judicial, tudo é cabível. Tudo é cabível, entendi. Já tá quase dando uma hora. A Malu comentou que o irmão dela só tem medicamento para mais 2 infusões e depois não sabe se vai vir. Aí cabe ver caso a caso, né? A nossa dúvida de hoje, doutora Mariana Perfeito. Acho que você respondeu No a caso da dúvida. Malu ali, se for uma medicação fornecida, igual foi a sua que você me contou, cabe vocês se unirem e fazer uma reclamação, às vezes, para o Ministério Público Federal, para conseguir solucionar essa questão da falta. Por que o juiz, às vezes, pede mais de uma cotação para o processo? Isso não é às vezes, eles sempre pedem. Então, já é uma indicação não só de tratamento contra o SUS, medicamento e tratamento pelo plano de saúde também, já é de costume, inclusive, a gente buscar mais de 3 orçamentos. Agora, eu tenho entrado com um processo de medicamentos que só são vendidos por uma indústria farmacêutica. Medicamento importado, medicamento difícil de encontrar. Aí, o que eu fiz? Eu juntei o único orçamento que eu consegui, junto com uma carta da indústria farmacêutica informando que eles são os únicos autorizados para a venda e comercialização daquele medicamento. Entendeu? Então, assim, quando não é possível, é só justificar na ação. Não foi possível conseguir mais de um orçamento, tendo em vista que esse medicamento só é encontrado nessa indústria farmacêutica e nesse formato. Mas, geralmente, a gente junta mais de 3 orçamentos, isso é bastante comum. E se for uma medicação mais conhecida, a gente consegue o orçamento até no Google. Em farmácias que vendem medicações de alto custo mesmo. Geralmente sempre tem, nos processos que a gente acompanha, sempre pedem 3 orçamentos, né? Isso é comum já, é hábito do judiciário, então a gente já nem questiona, a gente já junta direto. Entendi. Bom, se ninguém mais tiver dúvidas, a gente vai encerrando por aqui hoje. A Di Barros agradeceu que você esclareceu a dúvida dela sobre o desconto ou sem desconto. Eu queria agradecer muito a senhora pelo tempo que você se dispôs a estar aqui conosco hoje. Essa live foi ótima. Eu sei com certeza muitas pessoas vão voltar para assistir depois, para anotar bastante coisa que você falou, porque foi bastante informação. Queria agradecer a todo mundo que está aqui conosco assistindo. Eu também quero agradecer, eu adorei o convite, foi muito bom.
Agradecer o pessoal que participou. Me coloco à disposição, Ariadne, de vocês como associação. Me coloco à disposição das pessoas que ficaram com dúvida, porque às vezes numa live só não dá para esclarecer muita coisa. Mas é igual eu falei e eu repito, o trabalho da associação é muito bacana, porque é um trabalho informativo, né? Vocês pegam ali, vocês indicam vocês indicam um médico, vocês indicam um advogado, vocês indicam profissionais, né? Além de trazer informação sobre como que eu busco esse medicamento, aonde que eu busco o medicamento. Então, eu acho isso muito bacana o trabalho de vocês, então eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, me coloco à disposição para poder atender qualquer paciente que tenha necessidade, que queira tirar dúvidas. E aí, você deixando a live salva, eu também vou direcionar o pessoal para poder ir lá, para poder assistir, o pessoal que me segue também. No meu Instagram também tem muita informação, que foi onde você me conheceu e gostou do meu trabalho, porque eu Sim. posto muitos vídeos, eu recebo essas dúvidas que você me perguntou, que eu esclareci em alguns vídeos, eu recebo praticamente todo dia. Né, dos meus clientes, quando é de um processo meu que já entrei, de E pessoas que uma não são coisa meus que eu clientes. queria apontar também, que eu gostei muito no conteúdo do Instagram, do seu Instagram, é que você fala de uma forma assim que a gente consegue entender. Não é uma coisa É, de tão. não é É, técnico, né? não é complexo e tal, a gente consegue acompanhar, entender e saber, não, tudo bem, entendi, vou fazer dessa forma. Eu É, e acho que isso é muito eu importante. tento fazer vídeos por temas picados, igual se eu fosse falar sobre processo judicial, eu ia ficar aqui a noite inteira. Então eu pego um vídeo, eu falo sobre tutela antecipada, eu pego um vídeo, eu falo sobre bloqueio judicial, no outro vídeo eu falo sobre perícia. Então, assim, eu faço vários vídeos de temas que envolvem todo o processo judicial, de forma que o paciente ele consiga entender. E a linguagem também eu tento usar, porque a gente tem um vício quando a gente trabalha com o processo judicial, né, o juiz falando de forma técnica, o réu falando de forma técnica, então a gente acaba criando esse vício. Mas aí eu tento, na hora de gravar os vídeos, tirar esse vício e tentar falar da forma mais comum possível e acessível para as pessoas conseguirem entender. Então, o pessoal que quiser assistir os vídeos, tá tudo lá no meu Instagram, praticamente sobre todos os temas. Então, eu indico vocês a correrem lá, dar uma olhadinha nos vídeos, que eu acho que vocês vão gostar também. Eu também reforço muito essa indicação, o seu perfil a gente sempre compartilha aqui e vai continuar compartilhando. A live vai ficar gravada assim e logo mais eu já posto ela. Muito obrigada Beleza. pelos elogios em relação à associação e mais uma vez, obrigada por estar aqui hoje, pelo trabalho que você faz pelos pacientes e tal. A gente vê isso e fica muito agradecido. Obrigada, eu também agradeço muito o convite, viu? Então é isso, gente. Até mais. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Essa foi a nossa última live do mês de junho, fechando com chave de ouro com a doutora Mariana. A gente está muito feliz com o nosso mês de conscientização da doença de POP. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E é isso. Um forte abraço a todos e beijos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.